Tite ganha força no Flamengo para substituir Vitor Pereira. Thiago Maia responde torcedor nas redes sociais. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nesse final de tarde, início de noite de sexta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Deixe seu like, faça um comentário, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça, mas é muito importante para o crescimento do nosso canal e assim nós continuarmos mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. É isso aí, ainda você corre o risco de ganhar uma camisa do Flamengo temporada 2023, que você vai poder escolher entre o manto 1 e o manto 2, que estará nas lojas no dia 28 de abril. Isso aí, eu mando para vocês o recado no final do vídeo, explico como é que você tem que fazer para concorrer esse manto sagrado. Então, sigamos aqui com as notícias, porque notícia é o que interessa e o resto não tem pressa. Começar aqui a falar sobre Thiago Maia. Os torcedores do Flamengo vieram aí nas redes sociais zoando aí o Thiago Maia, dizendo que ele só toca a bola para trás. Ultimamente, realmente é isso que ele tem feito. E ele colocou aí emojizinho de joinha, sorrisos e tal, e colocou alguns vídeos dele tocando a bola que não era para trás. Ou seja, estamos aí com um bando de jogadores e torcedores sensíveis, que não querem receber críticas. Pessoas que não aceitam, que não estão bem. O time do Flamengo não está bem, Thiago Maia não está bem, Vitor Pereira não está bem, você não pode criticar. Começou com o Vitor Pereira, lá em Quito, discutindo com o jogador, porque o Pablo tinha dado uma mãozada no rosto lá do jogador do Alcas. Aí depois deu um bonde, deu um furo, o torcedor falou para o Vitor Pereira que era para tirar Thiago Maia. Ele foi e discutiu com o torcedor. Depois ficou de biquinho calado quando o Flamengo tomou a virada. Agora é vez de Thiago Maia. E o torcedor criticou, zoou, brincou. É o direito do torcedor? Ele chegou lá e respondeu. Ou seja, tem um grande exemplo para esses torcedores. Chama-se Vinícius Júnior. Vinícius Júnior foi lá para o Real Madrid, foi super criticado, foi tratado com racismo. Disseram que ele nunca iria ser titular e hoje é um dos principais jogadores do Real Madrid. Ele não deu nenhuma resposta em redes sociais, a não ser naquele caso de racismo. Ele deu a resposta dentro de campo. E é isso que os jogadores e o técnico Vitor Pereira teria que fazer diante do Flamengo. Dar a resposta dentro de campo. Eu não estou mais entendendo o que está acontecendo com esses jogadores Nutella. Então, seguindo aqui, com relação a Tite, é o desabafozinho aí. Tite ganha força para substituir Vitor Pereira no Flamengo. É isso aí. O treinador com mais moral nos bastidores do Mengo é Tite, ex-seleção brasileira. Segundo informações aí do jornalista Jonas Stelman, do portal Na Arquibancada, o nome de Tite ganhou força internamente na Gávea, principalmente após Vitor Pereira não conseguir embalar com o Flamengo nesta primeira metade da temporada. Os principais motivos para o ex-seleção ser bem avaliado nos bastidores do Flamengo são a experiência e a forma de condução nos vestiários. Eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto do Tite. Eu vi aí até alguns comentários, mas o Tite não deu certo na seleção brasileira. Vamos lá, vamos falar de seleção brasileira. Seleção brasileira, infelizmente, muitas pessoas têm medo de falar, com medo de ser cancelado, mas na seleção brasileira só é convocado aqueles que os patrocinadores querem. Aqueles que os seus empresários querem, que a seleção virou vitrine para poder vender jogadores, valorizar jogadores e eles lucrarem com isso. Uma verdadeira, não posso falar isso aqui, mas tudo bem. É o que acontece. No Flamengo não. Ele já tem um bom elenco ali no Flamengo. Ele vai ter que organizar esse time dentro de campo e, como foi dito aí, ele tem uma boa condução no vestiário. É um cara que tem uma boa lábia, tem um bom papo, é motivador. Não gosto do Tite, já falei e torno a repetir. Mas com relação a essa parte aí, ele é bom. Fazer o quê?
E no Flamengo ele vai poder montar o esquema dele com os jogadores que ali estão. E ele conhece muito bem o elenco do Flamengo. Por ele ser técnico da seleção brasileira, mesmo ele sabendo que não iria convocar alguns jogadores do Flamengo, ele via jogos do Flamengo, ele avaliava o Flamengo. Ele conhece o scout dos jogadores. Então ele conhece o status dos jogadores do Flamengo. Então ficaria muito mais fácil dele trabalhar. Torno a repetir, não sou a favor de Vitor Pereira. E com relação a Jorge Jesus, acabei de ler uma matéria agora que um jornal turco, não lembro o nome do jornal turco, falou que o Fenerbahçe fez uma proposta de renovar o contrato com o Jorge Jesus, um contrato de 2 anos. Ele já disse que não quer ficar na Turquia, porque ele não se adaptou ao clima, não se adaptou ao frio. Mas o Fenerbahçe, uma hora ele não quer Jorge Jesus, outra hora ele quer Jorge Jesus, ou o jornal turco não sabe o que diz. Mas, segundo as últimas informações que eu acabei de ler do jornal turco, é que eles vão oferecer um contrato de 2 anos e uma compensação salarial para Jorge Jesus. Então, continuando aqui, né? Porque notícia é que interessa, o resto não tem pressa. Uma parte do departamento do Flamengo quer a saída de Vitor Pereira, mas essa parcela de dirigentes ainda não conseguiu convencer o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Em contrapartida, Landim tem bom relacionamento com Tite, fator que pode ser crucial para o ex-seleção brasileira ter espaço no rubro-negro. Então você aí que está assistindo o canal Paraquedista Rubro-Negro, deixa nos comentários aqui embaixo o que você acha dessa possível vinda de Tite para o Flamengo. Eu já deixei o meu posicionamento, eu gostaria que vocês deixassem o de vocês e eu vou lá responder para a gente bater um papo, debater e achar o que nós podemos dizer com relação a tudo isso aí. Beleza? Aguardando seus comentários e depois eu irei responder. Agora vamos falar aqui sobre o mercado da bola. Exatamente, sobre um cria do Ninho que está dando o que falar, o cria do Ninho que está arrebentando a boca do balão, que vem aí demonstrando um grande futebol apesar da pouca idade. Um gigante quer Matheus Gonçalves e prepara oferta ao Flamengo. Isso aí, futebol de Matheus Gonçalves é bem visto por time da Inglaterra. Matheus Gonçalves ganhou espaço no Flamengo em 2023 e agradou a comissão técnica de Vitor Pereira. Apenas com 17 anos, o meio atacante do rubro-negro chamou a atenção de um gigante do futebol inglês ao ver o garoto se destacar no Brasil. O Arsenal da Inglaterra prepara oferta ao mais querido para tentar contratar o garoto. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Arsenal deseja ter Matheus Gonçalves assim que possível. Para isso, o time inglês tem que ter paciência até poder contar com o meio atacante do Ninho do Urubu. A janela de transferência na Inglaterra está fechada e, além disso, o garoto tem apenas 17 anos, ou seja, ele só pode ser transferido aí quando ele completar 18 anos. Isso impossibilita a ida imediata do jogador para a Europa. Sendo assim, a equipe de Londres acompanha de perto a situação do Joia da Gávea, Joia do Ninho do Urubu. Agora, um outro assunto aqui é sobre Eric Farias, da Rede Globo. Eric Farias, ele trouxe uma notícia aí sobre Vitor Pereira. Ele buscou informações e ele disse aí que Vitor Pereira se fecha, né? Volta a ficar em risco no Flamengo e vê final se tornar chave para sua permanência. É isso aí. Ele diz o seguinte: Vitor Pereira está por si só, ou seja, ele já não tem mais parte da maioria da parte da diretoria do Flamengo. Uma pequena parte quer que ele fique, essa pequena parte aí é que pesa mais, que é Rodolfo Landim e Marcos Braz. Já uma outra parte da diretoria do Flamengo não quer a permanência dele. Então, determinado a consolidar suas convicções e ideias de jogo, Vitor Pereira mudou de comportamento nas últimas semanas. Tem se fechado em sua comissão e tem se fechado com sua comissão para tomar decisões que julga convenientes em busca da esperada evolução. Exemplo disso foi o jogo contra o Alcas,
que ele tomou a decisão de colocar todos os jogadores reservas, tirando aí Gabigol e uns outros aí, mas isso não agradou a diretoria do Flamengo. Como esse torcedor que discutiu com o técnico, quer dizer, o técnico Vitor Pereira discutiu com esse torcedor, ele é uma figura carimbada aí dos jogos do Flamengo, quando o Flamengo viaja. Ele disse que, esse torcedor disse que estava esticando as bandeiras do Flamengo nas arquibancadas, e o Vitor Pereira havia batido um papo com alguns torcedores e ele falou para o Vitor Pereira que a Libertadores da América é tão importante para nós, flamenguista, quanto a Champions League é na Europa. Não só para nós torcedores, mas também para toda a diretoria do Flamengo. E ele vai e coloca aquele time todo modificado dentro de campo. Inclusive jogadores que estavam lesionados e já não vinham há muito tempo jogando. Não vinham jogando regularmente. Né? No caso aí, de Vitor Hugo, né? O Wesley. Cara, um absurdo o que ele fez. Mas, seguindo aqui, em busca da evolução esperada, que ele não quer, só ele que vê essa evolução que eu falei no primeiro vídeo, que todo jogo, quando o Flamengo perde, nós melhoramos, nós estamos no caminho certo, E, porra, que caminho certo é esse, brother? Que caminho certo é esse que esse cara tá vendo? Que evolução é essa que esse cara tá vendo? Então, seguindo aqui sobre o que Eric Faria falou. Nos últimos dias, uma expressão foi usada com frequência. Vitor Pereira está por ele. Ou seja, vive um momento em que centraliza decisões, ouve pouco e as divide somente com os seus pares. Ou seja, a comissão técnica que ele trouxe junto com ele para o Flamengo. Ele não está dando ouvido a mais ninguém. Então, é ele, aquele grupo ali, ele está se garantindo, se conseguir vencer aí o Campeonato Carioca, que já está meio caminho andado. Mas do jeito que ele monta o time, eu fico até temeroso em dizer, pô, o Flamengo vai ser campeão domingo em cima do Fluminense. Eu tenho medo até de tomar um revés. Para o Fluminense se sagrar campeão, ele tem que vencer o Flamengo por 3 gols de diferença. Se vencer por 1 gol, o Flamengo é campeão. Se empatar, vai para os pênaltis. Mas mesmo assim, eu fico temeroso. O Flamengo está jogando por 2 resultados. O empate e uma derrota de 1-0. E mesmo assim corre o risco de perder o título. Título que não tem nem premiação. A FERJ é um absurdo. O campeonato vai terminar domingo e até hoje não tem uma premiação para o Campeonato Carioca, coisa que já acontece há muito tempo. Se o Flamengo não tivesse faturado aí com os direitos de transmissão, estaria na berlinda, né? Então, é isso aí. Seguindo aqui com a próxima notícia, que notícia que interessa, o resto não tem pressa. Tudo é o Vitor Pereira? Pergunta aí o jornalista Mauro César Pereira e diz que jogadores também têm culpa. Concordo com você, Mauro César Pereira. Agora eu pergunto, os jogadores do Flamengo desaprenderam a jogar bola? Gabigol, com um passe de mágica, com a varinha de condão, desaprendeu a jogar bola? Everton Ribeiro desaprendeu a jogar bola? É isso mesmo? O Gerson aprendeu a jogar bola? Rodrigo Caio está um longo tempo parado, nós também não podemos crucificar tanto, né? Está voltando há pouco de lesão, está entrando em ritmo de jogo e essas coisas assim. Mas será que não é o esquema tático que não está prejudicando esses jogadores dentro de campo? Ah, mas Ayrton Lucas está jogando bem. Pô, parabéns, Ayrton Lucas está jogando bem, o Pedro está jogando bem, Fabrício Bruno está jogando bem. Quem mais está jogando bem no Flamengo? Alguém pode me apontar esse jogador que está jogando bem? O próprio Felipe Luiz já veio na coletiva de imprensa, na zona mista, e falou que o esquema de jogo do Vitor Pereira é muito difícil de assimilar. Everton Ribeiro também, lá em janeiro, falou a mesma coisa. Em janeiro ou fevereiro, uma coisa assim. Repetiu a mesma coisa que Felipe Luiz havia dito. Agora, será que o culpado é só os jogadores ou o técnico que não está sabendo posicionar os jogadores dentro de campo? Ou os jogadores vão ter que fazer igual peladeiro, cada um faz aquilo que der na cabeça. Então, se for dessa forma, Mauro César Pereira, não precisa de técnico, né? Coloca Felipe Luiz lá, que entende muito de futebol,
coloca o técnico Vitor Pereira na geladeira até acabar o contrato dele, para ele não receber a multa rescisória, que o problema aí é não pagar a multa de Vitor Pereira. Como eu já trouxe no outro vídeo, o Flamengo já perdeu aí mais de 51,4 bilhões de reais. Então, o que está acontecendo? O problema é esse? Então, bota ele na geladeira e não paga a multa rescisória. Seguindo aqui, o que Mauro César Pereira disse. Acho que a gente discute muito o Vitor Pereira. É um vício da imprensa brasileira e não discute o restante. Tem um time, entretanto, em campo. Não foi o Vitor Pereira que errou vários passes finais para colocar o companheiro na cara do gol. Ou o Rodrigo Caio fazendo uma partida medonha. O Everton Ribeiro que armou o contra-ataque do primeiro gol do Alcas. Não foi o Vitor Pereira que treinou para ele errar o passe? Claro que ele tem participação. Ele foi mal nas substituições desta vez. Na estratégia, Mauro César não dá para chamar o time que ele colocou em campo de reserva. Santos no gol. Na zaga, Pablo, que é um jogador experiente, e Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Vidal, Everton Ribeiro, Matheus França, Gabigol em campo. Aí, depois vem o Cebolinha, Ayrton Lucas e Pedro. Time reserva? Ele pergunta. Esse time tinha a obrigação de ganhar o Alcas na altitude, num vulcão, debaixo d'água. Não importa a diferença. Não importa, a diferença é absurda. Esses jogadores do Flamengo estão há quanto tempo esperando o técnico amigão brother, que vai chegar ali e fazer o que eles querem. Vão esperar até quando? Isso é bom para todos os outros times, porque o Flamengo tem potencial para fazer muito mais do que faz. Os jogadores são sempre isentos de responsabilidade. Mas, Mauro César, essa mesma base foi a base que foi campeã da Libertadores da América, com Dorival Júnior. É a mesma base que foi campeão da Copa do Brasil, com Dorival Júnior. É a mesma base que estava lá em 14º colocado e terminou aí 4º ou 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Se você coloca um carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, com certeza esse veículo vai colidir. E o Flamengo é um veículo sem condutor. É um veículo sem motorista. Está colidindo. Colidiu no Mundial de Clubes, colidiu na Supercopa do Brasil, colidiu na Recopa Sul-Americana, colidiu na Taça Guanabara. E se demole, se continuar sem um condutor, ele vai colidir na final do Campeonato Carioca e vai brigar para não cair para a segunda divisão. Se essa diretoria isenta não tomar uma atitude o mais rápido possível, esse é o risco que corremos. Então, mesmo eu sendo contra o Tite, que é um jogador retranqueiro, para um time do Flamengo, a qual a torcida está acostumada a ver o time jogar para frente, é ruim. Mas eu acho que não existe ninguém pior do que Vitor Pereira, que conseguiu ser pior do que Paulo Souza, como eu trouxe no vídeo da manhã. Galera, sorteio da camisa. Camisa não, Flamengo não tem camisa, Flamengo tem um manto. Para você participar do sorteio do manto sagrado do Flamengo, basta se inscrever no canal Paraquedista Rubro Negro, deixar um comentário com seu nome e o bairro onde você reside. Assim que chegarmos a 1.000 inscritos, estaremos fazendo o sorteio dessa camisa, que chegará inteiramente de graça na sua casa. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negra!